A Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia, Deus é fiel. Eu quero aqui, de antemão, antes de estar realizando os devidos agradecimentos, convidá-los para que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo Mateus nos escreveu, capítulo 13. Vamos discorrer um pouquinho sobre essa temática proposta, versículo 44 e versículo 45, Evangelho de Jesus, sob a perspectiva de Mateus, capítulo 13, versículos 44 e 45. Meus irmãos, quero louvar a Deus pelo privilégio de novamente poder estar retornando a esta casa de oração tão abençoada. Sempre que tal privilégio me é gerado, isso muito me alegra. Meu pedido é que Deus continue abençoando muitíssimo esta igreja, a vida do pastor Adilson. Já transmito o meu abraço para ele, apesar que eu vi o chefe ali quando eu cheguei, recebi um abraço, foi até renovado, que eu cheguei meio cansado. Que Deus continue abençoando a vida da senhora, tá bom? A senhora é uma bênção, esse casal é uma bênção. A todos os ministros dessa igreja, tenho bons amigos aqui, como o evangelista Diego. Diego é um amigo de muito tempo, amém? Diego é um mestre, um professor, um irmão, um amigo. Coisa boa quando a gente senta, né, para conversar de Bíblia, né? Eu sou figurinha carimbada lá no retiro da Assembleia de Deus de Madureira de H. Romero. Todo ano tinha retiro, eles me chamam para pregar. Lá a gente gastava, né, Diego? Cara, no sítio lá, Diego sentava, as pautas estão aqui, vamos conversar. Rapaz, e levava a noite toda, se deixasse o dia todo. Todo mundo na piscina, a gente conversando, né, Diegão? É muito bom poder aprender contigo, meu amigo. Que Deus continue te abençoando. Wagner, meu irmãozão, que Deus continue te abençoando também muitíssimo, tá, meu amigo? Então, uma bênção a todos. É uma honra poder compartilhar o altar, tá? Com cada um de vocês. Presbítero Tiago, meu xará, que Deus continue te guardando, grande pregador. Estive lá pregando no Congresso Jovem desde Madureira, Vila Rangel. Que noite, né? Deus foi bom conosco ali, né? Que deu nem para acabar direito. Que Deus continue abençoando. Manda um abraço lá para o pastor. E ao meu xará também, Tiago. Cadê ele que fez o convite? É o líder dos jovens, ele? Amém? O líder não para, né? O líder está trabalhando. Se acontecer aqui, é o líder para lá e para cá. Que Deus também abençoe muitíssimo ele, a família dele, a todos esses jovens. Que a boa mão do Senhor permaneça sobre a vida de vocês, aos membros da igreja. Que Deus continue guardando e abençoando muitíssimo a cada um dos amados irmãos. Foi dito aqui, já me anunciaram, e com muito carinho me consagraram a pastor, mas eu não sou pastor ainda não, tá, gente? Eu sempre brinco, afasta de mim esse cálice. Eu sou evangelista lá do campo da Assembleia de Deus do Meia. Meu pastor presidente, o pastor Pedro Galdino, meu mentor e orientador, e eu congrego na filial do nosso campo, que tem ali no bairro do Santo Cristo. Eu sou oriundo de lá. Há uma filial nossa lá que é dirigida pelo evangelista Emerson Valence. Meu nome, eu trago um abraço do campo e trago um abraço da minha querida e amada esposa. Já veio aqui, já atendeu uma agenda comigo aqui, eu preguei, ela cantou. Não veio hoje porque ela recebeu uma enorme vitória. Graças a Deus, quem nos acompanha na rede social sabe que há mais de um ano ela estava travando uma batalha contra um nódulo, ou nódulos, melhor dizendo, na tireoide. Uma luta terrível, porém Deus é fiel. Deu vitória depois de 1 ano e 1 mês. A semana passada, na terça-feira, ela realizou a operação, tirou as 2 tireoides. Foi falado que ela teria alteração na voz, ou poderia perder até a voz. Irmão, não mudou nada. Tremendo, ela já está ansiosa para voltar a louvar, pregar. Deus foi muito bom. Ele é muito bom, tá bom? Não deixe de orar por ela, não, para essa rápida recuperação dela, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá. Versículo 44, Mateus 13, diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem
e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Vamos ler o 46. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Guarde o tema dessa mensagem: como eu posso valorizar o reino de Deus. Amém? Guarde isso, tá? Como eu posso valorizar o reino de Deus. Eu preciso que vocês me deem 35 minutos da sua total atenção. Já será o suficiente. Desses 35 minutos, eu vou me utilizar de 15 para construir uma curta linha de raciocínio com vocês, e os outros 15 é para a gente entrar aqui nessa parábola entendendo a importância dela e extraindo algumas verdades. E os 5 minutos que sobraram, somente para dizer que ao final, você que quiser e puder, poxa, eu gosto de ouvir o Tiago, acompanhe ele pelas redes sociais, já ouvi pregando aqui em outro lugar, eu quero abençoá-lo, não se retenham, tem os meus materiais, quem me acompanha pelas redes sociais sabe da nossa correria, tanto minha quanto minha esposa. Alguns dizem, Tiago, mas tu vive da obra. A gente não vive da obra, a gente vive na obra. Nossa vida de forma integral é voltada para a obra de Deus, seja pregando, seja ensinando. Além de ser um pregador, eu sou um professor de teologia, então eu gasto meu tempo, minha vida totalmente nisso, assim como a minha esposa também, louvando ou pregando. Ela também é uma exímia pregadora. Então você que puder e quiser dar uma forcinha, saiu o meu novo livro, saiu esse ano, a primeira tiragem de 1000 livros já está quase acabando, graças a Deus. Identidade preservada, tá? Eu falo sobre a volta de Cristo e a necessidade de estarmos devidamente preparados para esse grande advento. Jesus vai voltar, irmãos, e só vai subir quem estiver preparado. Não vai dar tempo para se preparar na hora. Então aqui eu ensino um pouco sobre a doutrina da iminência, irmão. Ou tu se prepara agora, ou tu fica. Aí uma pergunta que a gente ouve muito em sala de aula: mas e para quem vai ficar? Vai ter oportunidade? A primeira resposta que eu dou é: vai pagar para ver, irmão? Amém? A gente tem que estar preparado, a trombeta tocar, a gente já encontrar com o Senhor nos ares, em nome de Jesus. Amém, Jobs? Amém? Então esse livro aqui vai te confrontar. É uma análise de Mateus 24 e Mateus 25, onde está registrado no Novo Testamento o maior sermão escatológico. E foi Cristo que ministrou, tá? Vou tocar em pontos aqui que geram muitas dúvidas na mente das pessoas e tentar explicá-los assim de forma bem simples. Enfim, tu vai entender nesse livro que o que importa para Deus não é o dom que carregamos, mas a identidade que possuímos. Amém? É uma pancada, mas com certeza vai somar muito na sua vida. Tem um devocional de oração muito bom aqui, ó, O Poder da Mulher que Ora também. Tem Mulheres Improváveis, você que não leu ainda, é um livro que você é obrigado a ler também, extraordinário, tá? E para quem gosta de escatologia, eu trouxe um livro exegético aqui que sai muito, é acadêmico. Você que gosta de um conteúdo mais aprofundado, interpretação do livro do Apocalipse e outras literaturas apocalípticas, é um manual exegético muito bom, é Diegão? Esse aqui, um já é do Diegão, com certeza outro já é do Wagner, mas tem mais um aqui, trouxe 3, tá? Muito bom, você que gosta de grego koiné neotestamentário, você vai aprender as principais palavras-chave que aparecem no Novo Testamento e joga uma luz muito boa dentro do texto para você poder compreender como o livro do Apocalipse, né, ele foi composto, formado, tá? E para finalizar, a Bíblia, 3 palavrinhas para as crianças, a partir de 2 anos, está saindo muito lá na minha loja, na minha livraria, Bíblia, 3 palavrinhas. Tem outros livros, não sei qual de ler, vou colocar ali fora, sempre lembrando que eu aceito todos os meios de pagamento e ofereço parcelamento sem juros no cartão de crédito. Você pode levar um livro, você pode levar um docinho meu no cartão de crédito que não tem acréscimo nenhum, tá? O docinho você já conhece, quem já me viu pregando aqui já comeu a palha italiana que a minha esposa faz, abençoa a cantina que está lá fora, sobrou um qualquer, você me dá uma forcinha ali, 1 é 3, 2 é 5, 4 é 10, chocolate e leite ninho. E para finalizar, sempre lembrando, você me abençoando, você está abençoando a minha casa, a minha família.
Quem nos acompanha sabe que lá em casa a gente não tem filhos, né, pastor? A gente tem uma creche. A minha esposa seguiu a Bíblia a risco crescer e multiplicar. A gente tem um time de futebol de salão lá, né, Diegão? São 5 bênçãos, mas Deus tem cuidado de tudo, irmão. Às vezes eu vejo as pessoas com um filho, 2 filhos desesperados. Eu falo, irmão, tem 5, mas Deus é fiel. E a gente também não é de ficar esperando não cair nada do céu, né? A gente cai para dentro. Mas uma coisa é certa, nem doente eu posso ficar, irmão. O negócio é de verdade. Ainda mais agora que a minha esposa teve que parar para se cuidar, ficou tudo, né? Mas deu para dar. Deus é fiel, Deus é tremendo demais. Então, você que puder dar uma forcinha, vai ali fora, leva um docinho, você já está me abençoando. Josué, que Deus continue te abençoando, tá bom? Josué eu conheço há muito tempo, né, Josué? Desde pequeno ele canta nessa unção, atende a gente lá na congregação, nas vigílias, na maior humildade, que Deus vai te honrar muito ainda, Josué. Lembrar de mim quando estiver nas outras nações, tá? Não esquece de mim não, porque tu vai colher uma hora que tu tem plantado, tu é uma benção, tá bom? Deus te manda um abraço lá para a família e para filial lá de colégio de Madureira, com saudade de lá, né? Me abandonaram. Avisa lá, né? Isso é uma benção. Vamos lá. Meus amados irmãos, nós estamos diante do Evangelho de Jesus, segundo Mateus nos escreveu. E quando nós paramos para estudar a vida de Cristo, debaixo da ótica desses homens que foram designados, separados para tal missão, sejam eles João Marcos, Mateus, Lucas ou João, fica bastante evidente, claro, escancarado, está explícito nas Escrituras do Novo Testamento, que o objetivo deles é o mesmo: relatar, transmitir os principais feitos que Jesus realizou durante o curso do seu ministério terreno, que durou aproximadamente 3 anos e meio. Sempre é bom lembrar que Jesus ele esteve aqui na terra na sua forma plenamente Deus, plenamente homem, ou teologicamente falando, uma pessoa, né, durante aquele período, 2 naturezas, humana e divina, durante o tempo aproximado de 33 anos e meio. Desse período, ele, em 3 anos e meio, realizou o que nós chamamos de o seu ministério público terreno. E esses homens aqui foram separados para relatar os principais feitos que Jesus realizou durante essa execução ministerial, sejam os ensinos, sejam os milagres, sinais e maravilhas que de forma constante acompanhavam o ministério de Cristo. Porém, se o objetivo deles era o mesmo, a abordagem que cada um vai se utilizar é bem peculiar. E logo você me ouve e pensa, Tiago, se eles carregavam o mesmo objetivo, o porquê de uma diferenciação de construção, de abordagem? É simples. Cada um construiu a sua abordagem para apresentar um objetivo que era o mesmo, de acordo com a necessidade do público primário de cada geógrafo, de cada autor. Cada um deles tinha um público em mente quando tal livro estava sendo escrito através da inspiração do Espírito Santo. É o que hermeneuticamente nós chamamos dos primeiros destinatários. E no caso de Mateus, que é o nosso livro aqui para esta noite, quem é o público primário de Mateus? Os judeus, ali da região da Judéia. E falar dos judeus da região da Judéia, no 1º século da era cristã, é você ter que ter em mente uma sociedade que estava recomeçando. Você tem que ter em mente que aquela sociedade, naquele período, estava se reconstruindo. Afinal de contas, eles vieram de um tempo muito dificultoso,
que foi aquele período denominado de período interbíblico, ou período intertestamentário. Por mais que ali, naquele tempo, não há registros de uma inspiração do Espírito Santo para a produção de textos, né? Deus ali, houve um silêncio profético, que é o termo muito utilizado. Por mais que Deus tenha se calado, Deus não deixou de agir, porque muitas guerras ocorreram durante aquele período, porque nações influenciadas ou homens influenciados por Satanás se levantaram com o intento de exterminar tudo aquilo que era correlacionado aos judeus da face da terra. Foi um período bem difícil. Então, quando nós adentramos no primeiro século da era cristã, nós temos que ter em mente uma sociedade que está recomeçando, se reconstruindo. E, em meio disso, a pobreza era uma realidade ali naquele período. A pobreza era algo que, infelizmente, tomava grande parte da sociedade daquele tempo, uma pobreza extrema. Isso muito se dava por conta das altas cargas tributárias que Roma, até então a potência da época, estava controlando a Judéia, imputava não só sobre a Judéia, mas sobre toda a nação por ela controlada. Então, o judeu, naquele período, praticamente ele trabalhava, e o que ele recebia, ele pagava impostos, e o que sobrava se comprava de comida. Mas, Tiago, eu lendo o Novo Testamento, por diversas passagens ou ocasiões, eu ouvi a menção de pedinte de esmola. Então, se tem quem está pedindo esmola, é porque tem quem dê. É verdade. Assim como havia o lado extremado da pobreza, também havia o outro lado, aqueles que tinham um bom poder aquisitivo, uma boa condição financeira. A problemática está no fato de quem tinha essa boa condição financeira e dava esmola, não dava essa esmola para cumprir o mandamento de amar o seu próximo. Não dava essa esmola por empatia ou por mera filantropia. Não. Quem estava dando esmola, estava dando para querer aparecer, para querer dizer, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou ajudando, sou eu que estou dando. O que é isso, pregador? Jesus, ele condenou tal ato. Em Mateus capítulo 6, versículo 2, Jesus disse, vós, quando derem esmolas, não fazeis como fazem os hipócritas, que tocam trombeta diante de si. Jesus se utiliza ali de uma figura de linguagem por nome de hipérbole, que apresenta nada mais do que uma forma exagerada de se falar de algo. E qual é a intenção de Jesus? Apresentar para nós, para a gente, para os seus ouvintes, a importância daquilo que ele está ensinando. Então, quem estava dando esmola, estava dando para querer aparecer. Sou eu que estou fazendo. Sou eu que tenho que ser visto. Então, repare que o lado social estava quebrado. Se o lado social está quebrado, nós somos tendenciosos a correr para o lado espiritual. E falar do lado espiritual ali da região da Judéia do primeiro século, é você ter que ter em mente quem? O judaísmo, a religião que ditava o lado espiritual. E o judaísmo, ele tinha duas lideranças. Ele tinha os líderes que faziam parte de um grupo minoritário, mas que faziam ali parte da aristocracia da época, né? Os camaradas que tinham um alto poder aquisitivo e se assentavam nas cadeiras mais importantes. Esse grupo se chamava saduceus. E tinha também um outro grupo maior, por nome de fariseus. Irmãos, tanto um grupo quanto o outro eram compostos por homens extremamente soberbos, orgulhosos, presunçosos, cheios de si. Na mente desses homens, só eles tinham valor. Só eles prestavam. Eles queriam pôr um jugo pesado sobre o povo, mas eles mesmos não cumpriam. Eles queriam exigir o cumprimento dos 613 preceitos da lei mosaica, fora, Diegão, a tradição oral que havia na época. Tinha que se cumprir tudo. Se deixasse de cumprir algo, eles olhavam para você e diziam, tu é descartável, você não presta. Então, na mente desses homens, eles cercaram Deus com uma cerca e somente eles tinham a chave da porta. Só poderia acessar a Deus
quem eles permitissem. Reparem que esses homens, ao invés de trazerem, as pessoas para perto de Deus, eles estavam afastando. Eles estavam afastando. E Jesus baseou o seu ministério, praticamente todo ele, na contramão daquilo que esses homens ensinavam. Houve uma certa ocasião que havia uma multidão parada para ouvir Jesus, e esses líderes religiosos estavam de um outro lado. Aí Jesus começou a pregar. Mateus capítulo 23, versículo 3. Façam tudo, apontando para ele, o que eles disserem, mas não ajam de acordo com as suas atitudes, porque eles falam, mas não fazem. Versículo 4. Querem colocar um jugo pesado sobre o povo, mas eles nem com um só dedo os querem mover. Foi nesse capítulo 23 de Mateus que Jesus agora começa a fazer algumas analogias, apresentando essa religiosidade genérica, fajuta, que esses homens exalavam. Jesus, por exemplo, compara esses homens a condutores cegos, insensatos. Lá no versículo 24, Jesus diz: vocês querem coar um mosquito, mas engolem um camelo. No 25, Jesus continua dizendo: vocês limpam o copo por fora, que é uma maravilha, mas por dentro permanece imundo. No 27, ele faz a analogia que com certeza todos que estão aqui na nave da igreja em algum momento já ouviram. Ele compara esses homens a sepulcro caiados, bonitinho por fora, mas cheio de ossos podres por dentro. É em Mateus 23 que vai aparecer as 7 condenações de Cristo contra esses homens e as 7 definições. Por 7 vezes Jesus vai condená-los. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. E por 7 vezes Jesus, Diegão, vai defini-los como hipócritas. 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 Wagner, meu amigo, tu que eu sei que gosta do grego koiné neotestamentário, a expressão grega usada para hipócritas, que foi traduzida na nossa língua portuguesa para hipócritas, é uma palavra muito rica dentro da onde ela está inserida. A palavra grega hupokrites é uma palavra utilizada muito utilizada no meio ali das peças teatrais que ocorriam na Grécia, relacionada a atores que contracenavam usando uma máscara de cera. Interessante, porque da utilização dessa máscara de cera vem do latim a origem, a etimologia da expressão sinceridade, que é a junção de 2 expressões latinas. A expressão sine, que é sem, mas a expressão cerus, que é cera. Sine, cerus, sinceridade. Uma pessoa sincera é uma pessoa sem máscara. É uma pessoa sem máscara. O oposto disso é o mascarado, é o hipócrita. A verdade só aparece por trás da máscara. É uma coisa na tua frente, é outra por trás. Na tua frente, estamos juntos. Por trás, quero mais que tudo dê errado. Na tua frente, fala manso. Por trás, engrossa a voz. É uma coisa na sua frente, vou obedecer. Por trás, não quero nem saber. São homens que são escravos da falsidade. E para esses homens, Jesus está gritando, é Bíblia, Mateus 23, versículo 33. Raça de víboras, quem vos livrará da
condenação do inferno. O hipócrita, ele valoriza mais a falsidade, porque a falsidade mantém a falsa aparência que ele carrega consigo. Repare que Jesus vai basear o seu ministério da contramão daquilo que aqueles homens ensinavam e valorizavam. Aqueles homens valorizavam a boa roupagem, a boa aparência. Aqueles homens valorizavam ser aquilo que verdadeiramente eles não eram. E é na contramão disso, meus irmãos, olhe para cá, que Jesus baseou e desenvolveu o seu ministério e grande parte dos seus ensinos, através principalmente das parábolas, visava ensinar o que verdadeiramente era importante, o que verdadeiramente deveria ser valorizado. E dentre essas parábolas, dentre esses ensinos, tendo em mente já essa linha de raciocínio construída de forma curta, por causa do horário, nós adentramos aqui em Mateus 13. A igreja está comigo? Amém? É glória a congresso jovem, né, pastor? Eu não posso vir aqui e ficar 1 hora gritando igual maluco no teu ouvido. Dá. Tem fogo, tem anjo. Não, irmão. Congresso jovem é congresso de ensino, ainda mais numa igreja onde valoriza a palavra. O cartaz está lá, só mestre. Amém? Carlos, amigo, vem lá da DC, brabo ele. Já pregou ele amanhã? Domingo? Eu falei, estou orando mais, eu mandei para ele, estou orando mais. Amém? Que eu vim na frente. Glória a Deus por isso. Olhe para mim. Olha essa parábola. Também, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e fez o quê? Escondeu. Ele fez o quê? Escondeu. Esse esconder aqui, o sentido da expressão, fala de valorizar a ponto de guardar. E quando ele guarda aquilo que ele sabe que ele tem valor, é gerado aqui o gozo. Gozo vem da palavra grega hariz, que está ligado à raiz da expressão graça na nossa língua, que tem o sentido, o conceito de algo que a gente não merece. Ele sabe o valor do que ele encontrou. Ele sabe que não merecia ter encontrado. E por conta disso ele valoriza a oportunidade. Ele guarda. Olha só isso aqui. Só que ele não para por aí. Ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Oh, glória. A mesma coisa aqui é o sentido do 45. Quando também uma pérola de grande valor é encontrada, e para poder adquiri-la, quem encontrou vende tudo o que tem. Sacrifício. Esse sacrifício entrega o comportamento que Deus já quer de mim. Porque eu não mereci o reino, mas Deus disponibilizou ele para mim. Aqui a parábola é bem clara. Seja a pérola que foi encontrada ou esse tesouro, está falando do reino dos céus. Que para achá-lo tem que se buscar. Mas no momento que eu busco, eu descubro que ele está disponibilizado. Mas para poder tê-lo e vivê-lo, ou viver com ele, não dá para ser de qualquer maneira. Porque eu já não merecia, mas Deus disponibilizou. Eu não merecia, mas Deus falou, eu preparei para você. Mas para vivê-lo, eu tenho que vivê-lo da forma correta. Eu preciso valorizar aquilo que Deus disponibilizou para mim, não somente com palavras, mas com meu comportamento.
Não adianta eu dizer amo a Deus se o meu comportamento entrega outra coisa. Aqueles homens, os fariseus, falavam, mas o comportamento entregava outra coisa. E para Deus, o que vai contar primeiramente são as minhas atitudes. Jesus apresenta uma parábola clara. Quando o tesouro é encontrado, o homem não pensa nem duas vezes. Vende tudo que tem para poder adquirir aquele campo. Quando a pérola é achada, o homem não pensa, ele age. Vende tudo que tem para poder comprá-la. Não adianta querer viver o reino sem abrir mão daquilo que Deus está requerendo. Vai ser difícil dar glória, mas vai edificar. Não adianta, tem um hashtag na mídia dos jovens. Não adianta querer viver o reino de Deus sem abrir mão de algo. Daí, eu analisando essa parábola e perguntando o que ministrar para jovens tão abençoados, veio esse tema: como eu posso valorizar o reino? Porque o ato de abrir mão é o ato de valorizar. O ato de abrir mão de alguma coisa pelo reino é o ato de valorizar. Tu reparou? Ele abriu mão do que tinha o camarada na parábola que Cristo está contando, sem pensar duas vezes, para poder adquirir aquilo que ele buscou e encontrou. Aí nasceu essa pergunta no meu coração, porque antes de cortar aí, cortou aqui. Como eu posso valorizar o reino? E dentre tantas coisas que eu conseguir extrair, eu quero falar somente de 4 coisas. Quantas coisas, igreja? 4 coisas, bem simples. Primeira forma de valorizar o reino é ser completamente dependente do Espírito de Deus, que forja na minha vida o comportamento que Deus requer. Porque por mim mesmo eu não conseguiria sozinho. Eu só consigo por causa da ação do Espírito. Então eu tenho que ser completamente dependente desse Espírito. Vamos lá? Quando Jesus começa os seus ensinos, ele vai pregar um sermão por nome Sermão do Monte. Vocês lembram? E como é que o Sermão do Monte inicia? Quem lembra? Capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Olha que interessante ali, bem-aventurado, pode deixar aí. Os pobres de espírito, ali é um dativo. No grego, um dativo está apresentando algo que está ocasionando uma ação. Então, o espírito ali está causando uma ação. E essa ação produz algo. O que essa ação produz? A dependência. Pobres ali, a palavra grega é pitochos, que fala de dependência. Oh, aleluia. Quando o Espírito Santo trabalha em minha vida, quando ele me muda, me transforma, automaticamente quem recebe essa ação se torna dependente, oh, aleluia, oh, glória, do Espírito que transformou a sua vida.
ser dependente do Espírito, aleluia, é algo produzido pelo reino. Quando Jesus fala bem-aventurados pobres de espírito, ele não vai usar ali nas bem-aventuranças, traduzido por feliz é aquele. A palavra grega é elogio, mas sim a palavra macarios. E essa palavra é muito interessante, porque ela apresenta alguém que é bem-aventurado, porque foi recompensado. Parece, se eu parar a explicação somente aqui, que há um teor ali de meritocracia. Ele foi recompensado porque foi bom no que ele fez. Seria isso se a palavra grega fosse elogio, que é traduzido na língua portuguesa por elogio, mas Jesus não usa ela. A palavra macarios traz um sentido mais amplo. Como assim, pregador? Essa pessoa foi recompensada porque fez algo bom, mas ela só pode fazer algo bom porque fizeram por ela primeiro. Ela só pode fazer algo bom porque fizeram por ela primeiro. As bem-aventuranças não são coisas que fazemos para alcançar o reino, mas são coisas que podemos fazer porque o reino nos alcançou primeiro. E todo aquele que foi alcançado pelo reino, ele agora está pronto, oh glória, ele está capacitado a produzir um padrão de vida que agrada a Deus. Eu agora posso ser agradável aos olhos do Senhor, mas eu não sou agradável aos olhos de Deus porque eu sou bom no que faço. Eu posso agradar a Deus porque Cristo foi perfeito na obra que ele fez, e todo aquele que é alcançado por essa obra, ele agora pode produzir um padrão de vida agradável aos olhos do Senhor. E a primeira característica desse padrão de vida é a dependência do Espírito Santo, aleluia. Deixa eu te pedir, por favor, pela primeira vez aqui nessa noite, já tem mais de 20 minutos de mensagem, eu não sou de pedir isso toda hora, para tu pegar na mão do teu irmão, aleluia. Eu peço isso 2, 3 vezes no máximo. Se eu estiver muito empolgado, eu pego na mão dele, me ajuda a pregar, começa a sacudir o seu irmão de forma educada, carinhosa, porque a intenção não é que você desloque o ombro dele. Vai sacudindo, vai balançando. E só quem é cheio do Espírito Santo, me ajuda a pregar. Olha para o teu irmão e diz: seja dependente do Espírito. Fala para ele: seja dependente do Espírito. Valorize o reino, oh glória, valorize o reino, sendo dependente daquele, oh glória, que direcionou a tua vida para o Rei do reino, para o Rei dos reis. Cadê você que crê nisso? Cadê você que crê nisso? Oh, aleluia! Quando eu sou dependente do Espírito, eu estou dizendo para Deus que a minha vida está imersa em Cristo. Vamos lá, o tema não é esse? Quando eu sou dependente do Espírito, Diego, eu estou dizendo para Deus com o meu comportamento que eu estou imerso em Cristo. Porque quem é dependente do Espírito não vive mais a sua vontade. Quem é dependente do Espírito, ele está comprovando que nasceu de novo. Deixa eu te ensinar algo básico aqui da pneumatologia, que às vezes confunde a cabeça de muita gente. Quem discorre sobre isso com muita maestria é o saudoso pastor, quem discorria, né? Antônio Gilberto, no seu livro Doutrina Pentecostal. Ele ensina para a gente a diferença da ação do Espírito entre ser batizado pelo Espírito e ser batizado com o Espírito. A primeira ação do Espírito sobre a nossa vida é o batismo pelo. É quando nós nascemos de novo. É quando nós nascemos de novo. Pode ser batismo pelo ou batismo em. Por exemplo, bota aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Todos fomos batizados em um só Espírito. Olha lá, formando um corpo, quer judeus, quer gregos. Isso está nos ensinando
o novo nascimento, o batismo pelo Espírito, nascer de novo, vida transformada. Oh glória! Quando nós nascemos de novo, nós entramos na filiação de Deus. Quando Jesus vai ensinar isso para Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3, é necessário nascer de... Ali aparece a palavra grega anatorrém. Anatorrém é o nome da palavra grega genetenai. A raiz de genetenai é a palavra grega genius, que aparece também na língua portuguesa como geração. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vós sois geração eleita. Essa expressão também é traduzida por genealogia, porque quando nós nascemos de novo, nós entramos na genealogia de Deus. Que é isso, pregador? Tanto que Jesus, quando vai ensinar a gente a orar, ele nos dá autoridade para chamar Deus de Pai. Não é isso? Mateus 6,9? Pai nosso que está em nós somos filhos por adoção. Paulo ensina isso em Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Nós somos filhos por adoção. Antes de tal obra ser produzida, eu era criatura. Ou como Paulo ensina lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, eu era filho da ira. Estava condenado ao inferno. Eu não merecia, mas Cristo mudou o rumo da minha vida. Como não valorizar tal obra? Vou repetir. O que eu merecia era condenação eterna, mas Cristo, aleluia, mudou o curso da minha vida, mudou o curso da tua vida, aleluia. Eu volto a perguntar: como não valorizar tal obra? Como não ser dependente do Espírito que me convenceu de quem eu era? A principal funcionalidade do Espírito é convencer o homem de quem ele é. Eu sei que pentecostal gosta de poder, a gente gosta. Eu sou crente, eu não sou chato não, gosto de dar lugar. Daqui a pouco eu vou pegar na mão do jogo, vou dar uma corrida no corredor, gosto de dar lugar. Aleluia, mas dar lugar com entendimento. Oh glória, a gente gosta de poder. Mas batismo do Espírito Santo, ele é para salvo, mas não salva. Oh aleluia, oh glória. É necessário nascer. Antes de Deus te revestir de poder, primeiro ele te enche da presença dele. Que é isso, pregador? Isso está na Bíblia? Tá. O batismo com o Espírito Santo vem em Atos 2, versículo 1, mas antes disso em João, capítulo 20, a partir do versículo 19, os discípulos estavam reunidos, as portas estavam fechadas. Sabe quem apareceu no meio deles? Jesus liberando uma palavra: paz seja convosco. E no versículo 22, Jesus fez o quê? Soprou o Espírito, e quem estava ali foi cheio. Ser dependente do Espírito não é somente produzir dons, não. É viver uma vida constantemente cheia do Espírito de Deus. Não adianta produzir dons se tem um mau caratismo. Mas quem produz fruto está na condição que Deus quer. É impossível produzir o fruto do Espírito sem apresentar o comportamento que Deus está requerendo. Mas eu posso ter um bom dom e estar vivendo na sem-vergonhice. Por quê? Porque o dom é dado sem arrependimento. Mas a visão de Deus sobre o dom muda. Porque o que era chamado de dom vira um mero talento. Que é isso, pregador? Dá para ter dom e ir para o inferno? Não. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Vai ter muita gente naquele dia dizendo: Senhor, eu curei no teu nome. Profeta é dom, profetizei no teu nome é dom, expulsei demônio no teu nome é dom. Imagina Jesus olhando para esses camaradas dizendo: bonitão, tu até fez muito, só tem um problema. Tu nunca foi o que eu queria que tu fosse. Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe quem vai ouvir isso? Quem não valoriza o reino da maneira correta. Lembra daquela parábola, Diego, lá em Mateus 22? Quem era digno de ir para a festa foi chamado, não foi. Aí quem não era digno, o rei falou: chama todo mundo.
Aí eles foram para a festa. Aí o camarada me entra na festa, em vez de botar a roupa nupcial, ele permanece com a veste... nem merecia estar. Já foi chamado. Entrou onde não merecia. Ainda quer viver de qualquer jeito? Ainda quer viver de qualquer maneira? Fora da festa, irmão, lá fora, é com eles mesmos. Mas você, que foi alcançado pelo Espírito, aleluia, e teve a sua vida direcionada, aleluia, você entende o valor da obra que Cristo consumou sobre a tua vida, e quem entende esse valor, e quem entende a importância de ser dependente do Espírito, não é uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora. Quem entende o valor do reino dos céus, aleluia, quem entende o valor da obra salvífica de Cristo, ele dá glória a Deus aqui dentro, mas ele dá glória a Deus na faculdade dele, ele dá glória a Deus aqui dentro, aleluia, mas ele dá glória a Deus lá no trabalho dele. Quem tem uma vida escondida, mergulhada, imersa em Cristo, ele pula no poder aqui dentro, aleluia, mas ele continua pulando no poder lá fora. Quem tem uma vida imersa em Cristo, ele fala em mistério aqui dentro, mas lá fora também ele continua mantendo o mesmo comportamento, porque o Espírito Santo, aleluia, do qual sou dependente, é zeloso, ciumento e tem sentimentos. Ele tem sentimentos? Então, se eu digo que eu tenho a minha vida imersa no Espírito, sou dependente e estou valorizando, eu tenho uma identidade, correto? Porque o Espírito confirma a identidade, sim ou não? Já vou finalizar a mensagem. O Espírito confirma a identidade, sim ou não? Vamos para a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. E o que nos confirma em Cristo é Deus, que nos ungiu e nos deu por penhor o selo do seu Espírito. Esse penhor ali, a palavra grega, fala de garantia. Todo aquele que é selado está garantido. É por isso que o diabo tem raiva de quem valoriza o reino. Porque quem valoriza o reino é dependente do Espírito que levou ele até o reino. Oh, glória! E todo aquele que valoriza e é dependente do Espírito, ele é selado. E no momento que você é selado, tu está garantido. Deus te garante. No momento que você é selado, a tua identidade está estabelecida. Que é isso, pregador? Quem é selado tem identidade? Bota aí, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Todavia, este é o fundamento, qual? Que estão selados todos que Cristo conhece. Vou repetir, todos que Cristo conhece. Eu abri a boca para falar que conheço Jesus é mole. Oh, glória! Outra coisa é Jesus falar, eu conheço ele, eu conheço ela. Abrir a boca para falar que conhece Deus, até papagaio, se for ensinado, vai falar, conheço Deus, conheço Deus, conheço Deus. Mas Deus lá do reino, olhar para você e dizer para alguém, eu conheço ele, eu conheço ela, eu sei muito bem quem ele é no colégio, eu sei muito bem quem ela é no trabalho, eu sei muito bem que ela é em casa, oh, aleluia. E todo aquele que é conhecido, que tem identidade, oh, aleluia, Paulo continua dizendo, aqueles que Cristo conhece e se apartam da iniquidade, porque todo aquele que é selado, ele sabe muito bem o que o Espírito Santo requer. Eu vou melhorar. Todo aquele que é selado entende o valor devido que deve ser dado ao Espírito que te selou. Por que, pregador? Porque o Espírito pode me fazer chorar, Tiagão. É bênção, mas é maldição eu fazer ele chorar. Pegou? Ô, glória, sumiu? Era para falar em línguas agora. Eu vou repetir, é bênção o Espírito me fazer chorar, porque eu estou para ver o diabo parar alguém que tem um coração aquebrantado, contrito pelo Espírito. Por que ele não para?
Porque essa pessoa é muito boa? É super crente? Não. Porque todo aquele que é quebrantado pelo Espírito, ele tem a garantia da presença. Ah, pregador, isso é jargão para mim da glória. Bíblia dentro até amanhã. Isaías capítulo 57, versículo 15. Deus habita num alto e sublime trono, mas também habita com os contritos e a quebrar. Oh, glória, já entendeu ali, né? E a quebrantar, oh glória. Não é sobre a força do meu braço, mas sobre a presença, oh, aleluia, que nós carregamos. Porque se sozinho eu sou presa fácil, com a presença de Deus na minha vida. Cadê você que está entendendo isso? Cadê você que está entendendo isso? Todo aquele que é quebrantado pelo Espírito, ele tem a presença e também tem o favor da presença. Vou repetir: todo aquele que é quebrantado pelo Espírito, aleluia, ele tem a presença e tem o favor da presença. Salmo 51, versículo 17. Davi, no dia mais difícil da vida dele, descobriu o que, pregador? Que um coração contrito e aquebrantado Deus não desprezará, oh glória. Ter o favor de Deus sobre a nossa vida é algo tremendo. Ter o favor de Deus sobre a nossa vida. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite. Eu não posso te garantir uma vida de mil maravilhas. Eu não posso te garantir uma vida onde o inimigo não vai te atacar. Eu não posso te garantir uma vida onde você possa não vir errar, sofrer algum acidente, se quebrar. Mas de uma coisa eu te garanto: o favor de Deus, o favor da graça é muito maior que qualquer articulação que o inimigo possa promover contra a tua vida. Só você que valoriza o reino, só você que entende o valor dessa obra, rasga a tua alma nessa noite e abre a tua boca para adorar. Céu e calababadaravaçu, tu que calababadaravaçaio. Oh, aleluia! Quem entende o valor desta obra compreende que é uma bênção o Espírito me fazer chorar, mas é a maldição eu fazer ele. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, aos quais está selados para o dia da redenção. Está lá, não entristeçais. Não entristeça o Espírito. Valorize essa obra, entregando para Deus o comportamento que Deus está requerendo. Vou repetir: não entristeça o Espírito. Uma das formas de eu valorizar, lembra do tema? Como eu posso valorizar o reino? Primeiro ponto, sendo dependente do Espírito. Segundo ponto, não entristecendo o Espírito. Não entristeça o Espírito. Entregue para Deus o comportamento que Ele está requerendo de você. Qual é o comportamento, Tiago? É da glória a Deus. Da glória a Deus aqui dentro e da glória a Deus lá fora. Como é que eu entristeço o Espírito? É quando eu venho para um congresso abençoado desse. Dou glória a Deus, marcho no poder, mas quando eu saio lá fora, na primeira oportunidade, eu abro a boca para falar palavrão. Como é que eu entristeço o Espírito? Venho para um congresso desse, louvo a Deus, toco o instrumento, mas quando eu saio, na primeira oportunidade que o Espírito olha para a minha playlist, Pose do Rodo, Oruan, Pablo Vittar. Como é que eu entristeço o Espírito? Venho para cá, pulo no poder, venho bonitinho, dou glória, trabalho. Mas quando eu saio, a primeira coisa que eu faço é ir fazer uma fezinha no Tigrinho, na Bete. Como é que eu entristeço o Espírito? Sou participativo no congresso, faço tudo, ajuda. Pastor, eu estou aqui, pastor, eu estou aqui. Mas quando eu saio, numa semana, já quer beijar 3, 4 bocas diferentes. Aí não dá, né, filho? Lembra que para valorizar o reino eu tenho que entregar o comportamento que Deus está requerendo? E com certeza, jovem, Deus não quer ver tu beijando várias boquinhas lá fora.
Não. Eu sei que para quem não entende o que você vive, eles te chamam de quadrado, bobão, está gastando a tua vida na igreja. Eu sei. Eu sei porque eu tenho 5 filhos e 2 são adolescentes. É batalha, filho. É luta. Então eu sei muito bem do que eu estou falando por vivência, não é por ouvir, é por viver. Minha filha mais velha, 16 anos, meu filho é um Pedro, 14. E a maioria dos que eles andam no colégio, ninguém é crente. E filho de crente é uma maravilha, né? Ele é 8 ou 80. Filho de crente ama arrumar amizade abençoada no colégio. Eu não sei se é só lá em casa. Só Jesus. Eu não vou descrever aqui a amizade, porque está gravando, e vai na internet, alguém pega esses cortes, pode trazer um processo para a igreja, tem que ser vigilante. Mas a amizade abençoada, irmão. Essa amizade abençoada, uma vez deu para minha filha, essa amizade abençoada é metida a servir outras religiões, né, africanas, vamos ser educados. Aí me deu para minha filha um tarô de cigana, minha filha me leva para dentro de casa, isso aí. Minha filha é uma bênção, minha filha louva, é uma bênção. Mas às vezes dá um deslize e me leva lá para dentro de casa. Aí quando eu pisquei, tá lá no futuro dos irmãos que jogam bola, ó, tu vai ser jogador de futebol, tu não vai ser. Eu falei, rapaz, quando eu vi aquilo ali, eu peguei aquele baralho, mano, joguei fora. Aí no outro dia me vem a bonitinha da amiga dela lá, me chama lá no direct no Instagram, tio, pode me devolver meu baralho? Eu falei, só se tu falar com o Lurbe. Eu falei, Mas eu falei, manda a Ana Luísa te pagar outro. Mandei assim mesmo, não mandei trazer nada para dentro da minha casa. Tá de brincadeira, irmão. Eu falei, adolescente. Adolescente é uma maravilha. Minha filha, eu falei, Jesus, minha filha, acorda. Crente, minha filha, busca e a mãe tem uma vara na mão, irmão. A mãe, o negócio quando pega, só vê eles correndo para mim. Ai, pai, a mãe ficou doida. Falei, rapaz, vocês que seguram aí. Amém. Mas vocês são bênçãos. Eu entendo que é muito pensamento na cabeça, eu entendo. Sabe por que eu entendo e tento ter empatia e compreender vocês? Porque na idade de vocês, e aqui eu parto para finalizar, eu fui alguém bem sem vergonha. Então, até para corrigir meus filhos, eu falo, Senhor, me dá um peso correto. Porque na idade do Pedro Henrique, eu já estava saindo da igreja e entrando no tráfico de drogas. E foram 10 anos da minha vida escravo da criminalidade. Eu só estou aqui porque eu tive muito joelho pela minha vida. Eu sou um testemunho vivo do poder de Deus, irmão. O Senhor mudou minha história em 2009, mas até lá foram 10 anos. Um criminoso, lá da comunidade onde eu resido. Lá a gente é testemunho vivo do que Deus pode fazer. Então, quando meu filho dá um deslize, ou a minha filha, eu falo, Senhor, eu não quero ser muito rígido, porque eu não quero ser hipócrita. Porque na idade deles eu era uma bênção. Com um B maiúsculo, entre aspas. 16 anos eu criei asa, saí da igreja, irmão. Eu fui bem criado. Gente, eu fui criado por vovó. Eu botava açúcar no Nescau, irmão. Sabe, né, Diego? O Diego foi criado por vovó também, né? Fui criado por vovó. Não foi não? Eu comia era mingau quentinho que vovó fazia. Entendeu? Fui criado por vovó. Eu dormia com cafuné, ouvindo aqueles hinos antigos na vitrola, a vovó botava. Aí a vovó acordava, quer todinho, meu filho? Quer danete? Mimava que era uma maravilha. Aí o netinho mimado virou traficante, sem vergonha. Na desculpa de não vou ajudar minha família. Passamos um momento muito difícil. Mas não era motivo para isso. Eu fui sem vergonha. Só não morri. Porque teve vidas que não desacreditaram de mim. Hoje mamãe tem orgulho tremendo de mim, né? Mamãe de fala baba, né? Meu filho é professor, é pregador, é não sei o quê. Eu falei, que isso, mãe? Calma. Falando assim, vão achar que eu sou rico. Calma, menos. Meu conselho para vocês hoje, jovens, é mantenham a vida de vocês imersos em Cristo. Porque estar imerso em Cristo revela o comportamento que Deus está requerendo de mim. Amém? Imerso em Cristo, eu vou ser dependente do Espírito. Amém? Não vou fazer ele chorar. Amém? Terceira coisa, vou permanecer naquilo que ele me ensina. Dá para dar uma glória? Bota aí, 2 Timóteo capítulo 3, olha o conselho, versículo 14. Olha o que Paulo vai ensinar para Timóteo, falar para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14.
Ó, tu, porém, me ajuda aí, gente. Permanece aonde? Inteirado, sabendo de quem o tens? Oh, glória! Quando eu valorizo o reino, eu permaneço naquilo que me foi ensinado. Dá para dar uma glória a Deus nisso? Quando eu valorizo o reino, eu permaneço naquilo que me foi ensinado. E o que foi ensinado para Timóteo? Bota o versículo 10 aí, desse capítulo. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, palavra, modo de viver, comportamento, intenção, palavra grega, aquilo que é carregado por dentro. O que conta para Deus, primeiramente, não é o que apresento por fora, é aquilo que eu trago por dentro. Fé, oh glória, oh aleluia, sem a qual é impossível agradar a Deus, amém? Longanimidade, amor, paciência. Reparou que ali de uma parte em diante é tudo fruto do Espírito? Só dá para produzir isso estando imerso em Cristo, oh glória, oh aleluia. É isso que Deus requer de ti, paciência. É isso que Deus requer de ti, amor. Quem valoriza o Espírito não tem dificuldade em amar o seu próximo. Quem valoriza o Espírito não tem dificuldade em perdoar o seu próximo. Quem valoriza o Espírito carrega uma boa fé sólida, estruturada. Quem valoriza o Espírito carrega dentro de si uma boa intenção. Quem valoriza o Espírito, oh aleluia, tem a sua vida direcionada pela palavra. Amém? Qual é o conselho que Deus deu para Paulo? 2 Timóteo 2,15. Procura te apresentar-te diante de quem? Quem? Como obreiro, né? Como bom obreiro, aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da... O objetivo do bom obreiro não é se apresentar-te diante de homens. Olha Paulo dizendo, procura te apresentar diante de... Porque se apresentar diante de homens é fácil. Basta eu ter um bom momento para construir uma boa aparência e te ganhar. Mas para Deus o que conta não é aparência e nem momento. É conduta e vivência. É conduta e vivência. É conduta e vivência. É conduta e vivência. Quando ele encontrou o tesouro, ele vendeu tudo o que tinha, porque ele sabia o valor daquilo que ele encontrou. Quando ele encontrou a pérola, ele abriu mão de tudo que tinha, porque ele sabia o valor daquilo que ele havia encontrado. Então valorize o que Deus proporcionou para você. Um reino disponibilizado, que só pode ser acessado através de Cristo. É o único caminho. Amém? Mas para acessar esse caminho, o meu eu tem que ter renúncia. Amém? Então a quarta coisa é, para mim valorizar o reino da maneira correta, eu tenho que renunciar. E como é que eu renuncio? Escondendo a minha vida em Cristo. Escondendo a minha vida em Cristo. Amém? Quem esconde a sua vida em Cristo, está vivendo Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após, não é adiante, é após, tá? Não é Jesus que vai para onde você quer. Quem tem vida escondida em Cristo é direcionado para onde Jesus quer te levar. Mas para isso, negue-se a si, tem que ter renúncia. Posso colocar a igreja de pé? Você coloca de pé, por favor. Vou tirar agora no final só o paletó, porque eu estou suando muito. Mensagem é simples. Bem simples. Mas é para direcionar você. Para valorizar aquilo que deve ser valorizado da forma correta. Quando eu tenho a minha vida escondida em Cristo, quando olham para mim, não tem que me ver. Tem que ver Cristo. Jovem, olhe para mim. Eu estou direcionando mais para eles, tá, igreja? Porque é o congresso jovem. Mas é para todo mundo. É para o pregador, é para a igreja toda, mas dando uma atenção um pouquinho maior para os jovens, que é o congresso deles.
Olhe para mim, por favor. Deixa eu beber só um pouquinho dessa água. Quando a minha vida está imersa em Cristo, se eu estou imerso, pastor, eu estou escondido, correto? Se eu estou escondido, não tem como eu ser visto. Então quem olha para mim não tem que me ver, não tem que ver meu eu, não tem que ver minha vontade, mas tem que ver quem? Cristo. E é por isso que se alguém quiser vir após mim, Tiago, Xará, se é após mim, quem tem que aparecer é quem está na frente, correto? Então se eu estou indo atrás, quando olham para mim, vão ter que ver quem está na minha dianteira, que é Cristo. Que é Cristo. João Batista, ele descobriu isso. Chegaram para João Batista lá em João capítulo 3, ali pelo versículo 26, e falaram assim: João, bota aí por favor o último versículo que eu vou te pedir, os últimos 3 versículos, João 3, 26. Quando tem assim esse mistério de telão, é bom que você vai ficar forçando muito a mente. João 3, 26. Saíram de lá? Aparece aqui atrás também não, né? Parece, ó. Deus, eu estou olhando para ali, para forçando a minha vista. Eu segui, ela escrevendo aqui, ó. E foram ter com João, aqui Diego, meu mestre, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, olha como é que eles falaram de Jesus, aquele do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Olha a intenção dos discípulos. Olha o que João vai responder. 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do... Versículo 28. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Versículo 29 continua: assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Versículo 30. Toda a igreja junto comigo, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Novamente, é necessário que ele cresça e eu diminua. Quanto mais Cristo cresce sobre a minha vida, menos eu apareço. Quanto menos apareço, menos brechas existirão, porque eu estarei guardado em Cristo, protegido em Cristo, revestido em Cristo. Oh glória! Cadê você que está entendendo isso aqui? Deixe Jesus, oh aleluia, transparecer na tua vida. Deixe Jesus transparecer na tua caminhada. A palavra hoje aqui nessa noite é: esconda a tua vida em Cristo. Amém? Imersos em Cristo, escondidos, é uma das formas que eu estou dizendo: Senhor, eu valorizo o que tu fez por mim. Eu não merecia, mas tu disponibilizou o reino para mim. Amém? Busque isso com toda a sua força. Valorize isso com o melhor comportamento jovem que você possa entregar. Eu só trouxe 4 coisas, só preparei o caminho. Tem muitos dias ainda aí, mas guarde esse ensino, por favor. Seja independente do Espírito. Não entristeça Ele, por favor. Permaneça naquilo que Ele te ensina e esconda a tua vida em Cristo. Amém? São os 4 pontos com o qual eu estou dizendo com o meu comportamento para Deus: eu valorizo o teu reino. Eu valorizo o teu reino. Bota a mão no coração, por favor. Quero orar por você. Eleva teu pensamento até o trono. Deus está aqui na casa, oh aleluia. Há uma presença do Espírito de Deus aqui em nosso meio. Ele paira aqui, oh aleluia. E tem jovens que ele já está palestrando, oh aleluia. Se tem alguém hoje aqui nessa noite
que foi confrontado por essa palavra e entende que precisa se consertar com Deus, eu faço um convite para você vir a pé aqui à frente. Se tem hoje aqui alguém nessa noite que precisa primeiramente entregar a sua vida para Cristo, que ainda não está salvo, não entregou sua vida para Jesus, eu convido você também a estar aqui no altar agora. Você é o meu alvo, é o alvo de Cristo, é o alvo da igreja principal. Você que ainda precisa aceitar Jesus, o convite está aberto. Mas se tiver alguém também, olhe para cá, que sabe que precisa melhorar para poder valorizar da forma correta a obra que Cristo na cruz consumou em prol da sua vida, eu te convido também a vir no altar. Que é isso, pregador? Vai todo mundo ficar me olhando? Eu tenho vergonha. Vergonha é quem está te olhando subir quando a trombeta tocar e você ficar porque não valorizou aquilo que Cristo disponibilizou para você da forma correta. Então eu vou te dar 50 segundos. É você com o Espírito Santo, é você com Deus. Você que sabe que tem coisas na sua vida que precisam ser acertadas. Não é vergonha não, rapaz. Vergonha é apresentar uma aparência que não condiz com aquilo que você carrega por dentro. Verdadeiramente, vergonha é saber que Cristo não está se agradando daquilo que Ele está vendo. Mas diante do altar, aonde há conserto, a Bíblia me diz que quem confessa Cristo diante dos homens, Cristo te confessará diante do Pai. Oh, aleluia. Céu e calababadará vossário. O Espírito que batiza com fogo, o Espírito que convence do pecado, Ele passeia aqui em nosso meio. Você tem 30 segundos já para vir aqui no altar. Não fica olhando para o lado, não. É você com Deus, é você com o papai. Agora, eu nesses 25 segundos finais, eu vou fazer uma pergunta e você vai se auto-responder. A pergunta é simples: qual pregador? Se a trombeta tocar agora, eu não sei, pastor, é subir no altar para pregar outra coisa a não ser a obra de Cristo, salvação e a vinda dele, porque eu fui arrancado da morte certa. Era para ter morrido há muito tempo. Que olhava para mim e dizia: vai morrer com 18, vai morrer com 19, vai morrer com 20, irmãos. Para a raiva do diabo, eu fiz 41 anos esse ano, aleluia. Mamãe já tem 5 netinhos, olha que maravilha. Quem ia morrer cedo não ia deixar ninguém. Cristo me alcançou primeiro que a morte, e é esse Jesus que está aqui, é esse Jesus que eu amo pregar. Então nesses 10 segundos finais eu te pergunto: se a trombeta tocar agora, tu sobe ou tu fica? Tu sobe ou tu fica? Ah, Tiago, eu tenho dúvida. O quê? Você está aqui dentro e não tem certeza da tua salvação? Alguma coisa está errado. Vem para o altar se consertar agora. Pode vir, pode vir, pode vir, porque tem justificação esse. Pode vir, pode vir. Oh, aleluia, oh, aleluia. O Espírito palestra no meu coração, Wagner. Ele palestra, ele está falando: insiste, insiste, porque eu vou mudar a vida de jovens aqui nessa noite. Insiste, porque eu vou mudar corações aqui nessa noite. Eu vou aperfeiçoar a mente. Oh, aleluia. Cadê você? Pode vir, te dou mais 10 segundos. É você com o Espírito Santo. O teu coração está doendo, né? Não é princípio de infarto não, tá? É o Espírito Santo te apertando na alma, dizendo: é tempo de se consertar, é tempo de se limpar, é tempo de ter sobre a tua vida a minha justificação. Oh, aleluia. Para que tu possa valorizar da forma correta a pérola, o tesouro chamado reino do céu. Vem, pode vir, pode vir, pode vir. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Cadê os batizados com o Espírito Santo, hein? Nesse congresso hoje teve louvor, nesse congresso hoje teve oração, nesse congresso hoje teve muita palavra. E onde tem palavra, onde tem verdadeiro louvor, aonde tem oração, tem ambiente propício para que o Espírito Santo se derrame. Batize com fé, você vai, 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 vai. Tem alma no altar.
Gera para tu estar dando glória. Gera para tu estar dando aleluia. Gera para tu estar falando em outras línguas. Céu e calababadaravasai. Subi calabababadaravasai. Adora, 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 adora. Cadê os jovens batizados com o Espírito Santo? Cadê os jovens batizados com o Espírito Santo? Tiago, ainda não sou batizado. Não tem problema, abre a tua boca para dar aleluia. Abre a tua boca para dar glória. Porque se o Espírito quiser, ele te pega agora. Adora, vai, adora. Adora, que hoje o Espírito te batiza. Só adora em Espírito de verdade. Vocês que estão no altar, vai começando a derramar sua alma diante do Senhor. Olha isso aqui, pastora. Olha isso aqui, ministério. Isso aqui é tratado do Espírito Santo. Tem comportamento sendo forjado aqui nessa noite. Eu vou falar uma coisa para vocês que estão no altar agora. Se a trombeta tocasse nesse momento, nós terminaríamos, vocês no altar, esse culto lá na glória. Porque por causa do comportamento de vocês nesse momento, de vir no altar e se apresentar diante de Deus, tudo aquilo que o diabo tinha para apontar vocês, tudo aquilo que o inimigo tinha para tentar condenar vocês, Cristo está arrancando agora de sol, aleluia. Cadê você que está entendendo isso aqui? Calma, oh glória, aleluia, oh aleluia, imersos em Cristo, aleluia. Aqui uma igreja que mergulha, que mergulha. Levanta a mão para cá porque eu preciso orar. Levanta a mão para cá porque eu preciso orar. Oh glória, cadê o meu xará? Cadê o Tiago? Por favor, chama ele aqui. Vem cá, meu filho, vem, você é o líder, vem cá. Não vai ficar escondido não. Eu sei que tu está trabalhando muito nos bastidores. Isso é líder que dá exemplo. Faz nem questão de aparecer, mas vem cá, filho, vem. Porque eu sei que tu orou pela minha vida desde o momento que tu me chamou. Houve já uma equipe para orar por mim quando eu cheguei. Tu não sabe a força dessa oração. Porque tem hora que só Deus para sustentar a gente mediante essa correria tão grande. É você que vai orar, Tiago. Você é o líder. Eu não sei qual é o tamanho da equipe que te ajuda nessa liderança, mas até então no momento aqui, essas almas estão aqui no altar por causa de Cristo primeiramente, por causa dos pastores dessa igreja que clama, chora constantemente, e por causa da liderança que eles têm, a liderança dos jovens. Oh, aleluia. Pode falar em mistério. Agora é a hora de adorar. Olha o Espírito envolvendo. Isso aqui, oh, aleluia. Não precisa de jargão. Não precisa de frase de efeito. Basta se derramar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pode adorar porque tem alma no altar. Pode adorar porque tem vida e sendo transformada. Tiago, deixa Deus te usar em oração. Deixa Deus te usar em oração. Ora por eles. Ora por eles.